Olá, queridos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom compartilhar com vocês a palavra de Deus. Hoje a nossa reflexão está baseada no Salmo de número 15. Nós vamos falar sobre as marcas de um cidadão do céu. Se vocês notarem, o salmista Davi começa este salmo de número 15 com uma pergunta muito profunda: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Essa não é apenas uma pergunta teológica, mas uma pergunta prática. Davi está questionando: quem é o tipo de pessoa que vive em constante comunhão com Deus e experimenta sua presença de forma real? Não se trata de entrar em um templo físico, mas de viver num lugar espiritual onde Deus está. E inspirado pelo Espírito Santo, Davi descreve aqui algumas marcas desse cidadão do céu que eu gostaria de destacar com vocês. Primeira marca: vida íntegra. Quando o salmista elenca essa qualidade na vida daquele que vai habitar com o Senhor, não está afirmando de maneira nenhuma que essa é uma pessoa completamente perfeita, ao ponto de não cometer pecado. A palavra hebraica tamim, que significa íntegro, inteiro, sem rachaduras, não significa, em hipótese alguma, impecabilidade, mas coerência, ter o mesmo caráter no secreto e em público. A vida do cristão não deve ser dividida. Não podemos ser uma pessoa na igreja, outra em casa, outra no trabalho. A nossa integridade deve ser completa. A nossa caminhada deve ser reta e sem máscaras. Significa viver de acordo com o que cremos, com honestidade e transparência em todas as nossas ações. Daniel é um grande exemplo de integridade. Se manteve fiel ao Senhor, mesmo longe do templo do Senhor, mesmo longe da nação onde ele nasceu. Continuou servindo ao Senhor e desprezando as seduções do pecado. Nós precisamos examinar o nosso coração diariamente, pois o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. E para morar com o Senhor, temos que ser íntegros. A segunda marca do cidadão do céu é prática da justiça, ou seja, pratica a justiça. Não adianta conhecer a justiça, é preciso exercer a justiça. Justiça aqui tem a ver com a maneira e como nós tratamos os outros. Justiça na Bíblia é relacional. Tratar o próximo com igualdade, defender os fracos e oprimidos. Nós precisamos praticar justiça diante de Deus, obedecer à vontade de Deus, mesmo quando a vontade de Deus for diferente da nossa vontade. Nós também precisamos praticar justiça diante do próximo, agir com honestidade, reparar danos provocados por nós, defender o direito dos injustiçados e etc. Nós ainda precisamos praticar justiça diante das estruturas e instituições, quando nos proporem a fazer algo que biblicamente é condenável, quando nos ofertarem propinas ou favorecimento de maneira errada, nós precisamos recusar. A prática da justiça é uma das marcas de alguém que foi salvo por Cristo. A terceira marca do cidadão do céu é falar a verdade de todo o coração. Não basta você saber a verdade, você precisa proferir a verdade. Também não basta você não mentir, se você silencia a verdade. O texto bíblico diz: aquele que de coração fala a verdade. É preciso ser verdadeiro por dentro, onde nascem as palavras e as intenções. Esse texto é sobre a honestidade que começa no nosso interior e se manifesta em nossas palavras. É sobre ter um coração que não nutre engano, não espalha fofocas ou palavras maldosas contra o próximo. Nossas palavras devem ser um reflexo da palavra de Deus, a verdade que habita em nosso coração. Quarta marca de um cidadão
do céu. Controle sobre a língua. O versículo 3 diz que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. A pessoa que anda com Deus não é alguém que se deleita em ferir os outros. Pelo contrário, é uma pessoa caracterizada pela compaixão e pelo cuidado. Ela não busca prejudicar nem com palavras e nem com atitudes. Ela honra o seu próximo, protegendo a sua reputação e o seu bem-estar. O versículo 4 nos mostra 4 marcas práticas do cidadão do céu. Olha o que diz o versículo. Aos olhos dele, o vil é desprezível, mas honra ao que teme ao Senhor, jura com dano próprio e não se retrata, não empresta com usura, nem aceita suborno contra o inocente. A primeira marca prática do cidadão do céu é que ele tem um critério moral definido pela palavra de Deus. O texto diz: ele tem por desprezível o vil, não celebra o que Deus reprova, não normaliza o pecado e nem o mal. Também diz o texto que ele honra os que temem ao Senhor, valoriza o caráter piedoso acima de status, acima da fama ou de qualquer outra coisa. Segunda marca prática do cidadão do céu é que ele honra a sua palavra. O texto diz: jura com dano próprio e não se retrata. A pessoa de Deus cumpre o combinado, mesmo que lhe custe caro. Contratos, prazos, promessas familiares, promessas ministeriais, nós precisamos cumprir. E se falharmos, precisamos assumir a falha e reparar os danos. Em terceiro lugar, o cidadão do céu preza por uma ética financeira misericordiosa. Diz o texto que ele não empresta com usura, ou seja, não explora a necessidade alheia, não tira proveito das dificuldades do próximo. Mas a quarta marca prática do cidadão do céu é que ele preza pela incorruptibilidade pública. O texto diz que ele não aceita suborno contra o inocente. Seja íntegro quando ninguém olha para você, mas também seja íntegro quando todos estiverem te pressionando. Devemos dizer não a propinas, favorecimentos, vantagens ilícitas e seguir de maneira transparente, de maneira que agrade a Deus. Concluindo, este salmo termina com uma promessa. Ele diz: o que assim procede jamais será abalado. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos conduza em integridade, nos conduza em santidade. Em nome de Jesus. Amém.